Bom, gente, eu estou aqui com o Cícero. Cícero, fala um pouquinho da sua empresa, o que você faz. Você está aqui nesse evento importantíssimo da Green, Sem dúvida. que é um evento do qual a gente está participando aqui. E é um evento muito importante porque a gente está falando de construção verde, de formas de você trazer aí, né, uma construção que seja melhor para o meio ambiente, né, que tenha um desenvolvimento sustentável, enfim. Fala um pouco o que você faz e por que você está aqui hoje, né? Te agradeço. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. O evento fantástico, né? Essa parte sustentável é algo que está na minha essência, porque eu morei 30 anos na Amazônia. Morei os últimos 20 na Amazônia, tá? Morei em vários outros lugares. Trabalho com madeira desde os 18 anos. Hoje eu tenho uma floresta própria, tenho manejo florestal sustentável, tenho a cadeia toda verticalizada, porque eu tenho desde a floresta até a exportação. Então eu tenho floresta no Mato Grosso, a empresa matriz fica em Rondônia, eu estou bem no canto dos 3 estados, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, tá? Sidemad é o nome da minha empresa. Eu trabalho no mercado nacional com vários produtos, entregando para a indústria moveleira, piso e revestimento, exportação para mais de 30 países. Né? E vivencio isso por ter morado na Amazônia nos últimos 20 anos. Hoje, atualmente, eu moro em Jundiaí, mas a operação continua no Mato Grosso e Rondônia. Né? Então, entendo muito bem na prática o que está sendo falado aqui na teoria e o que foi vivenciado também em experiência prática por algum dos palestrantes. Isso eu conheço a longa data. A longa data. Né? E é muito interessante porque, assim, a única forma de manter a floresta, na minha opinião, em pé, é gerando valor, agregando valor para a floresta, através de exploração sustentável. E é bom entender o que é a exploração sustentável. Essa educação, num evento como esse, é de extrema importância, porque muitas vezes o consumidor, o arquiteto, o designer, ele acaba não entendendo a dinâmica prática funcional. Né? Então é importantíssimo trazer essas pautas e explicar como exatamente funciona. Por exemplo, manejo. Poucas pessoas sabem como que é feito o manejo, né? Então, informar que em 1 hectare, que é o equivalente a um campo de futebol, você explora 3 a 5 árvores, e aí eu adiciono mais uma informação. Nós temos mais de 500 árvores, e são só exploradas 3 a 5 árvores. Então é extremamente sustentável a exploração do manejo florestal nessa forma. Certo. Nós temos todas as áreas de APP, preservação permanente, que são intactas. 30 metros para cada lado, em cursos pequenos de água não são intocados, nascentes 50 metros para cada lado. Então, após fazer a exploração de forma sustentável, nós rejuvenescemos a floresta e a gente fixa carbono no produto. A floresta, de forma natural, nasce, cresce, reproduz ou não e morre. Quando a gente faz a exploração de forma sustentável, retirando essas árvores velhas antes que ela morra e ocasione, através da decomposição, a liberação de carbono, nós coletamos e fixamos o carbono no produto de madeira. Exatamente. E a única forma de manter a floresta em pé é agregando valor a ela. Exatamente. E fazendo manejo florestal sustentável, você agrega valor para várias gerações. Porque eu faço exploração hoje, dependendo do quantitativo por hectare, que é no máximo 30, eu tenho que deixar essa floresta descansando de 25 a 35 anos para voltar a fazer a exploração. Entendi. E quando eu volto, os indivíduos jovens, que são os corte futuro ou remanescente que nós chamamos, eles já estão aptos para corte. Então é extremamente sustentável a exploração, desde que feita de forma consciente, via manejo florestal sustentável. Eu sempre pensei dessa forma, né? Porque é só para o pessoal que entender. Claro. Quando você fala em fixar carbono, a gente está falando da fotossíntese, né? Você está pegando o gás carbônico e está transformando isso em celulose, né? E outros compostos de lignonolíticos, outras coisas que você tem ali que precisam do carbono. Então você está retirando, está colocando isso ali e você está imobilizando isso. Quer dizer, exato, de alguma forma, aquele material que é desperdiçado quando você faz uma combustível fóssil, por exemplo, uma queima de combustível fóssil, ele estava enterrado. Você tira e joga ele para a atmosfera. A floresta vai pegar isso aqui de volta e como você não deixa a árvore morrer, vamos dizer assim, você está pegando e está imobilizando isso com móvel, com madeiras, e que vão durar muitos anos. Exato. E que isso vai então fazer com que a gente tenha um ambiente com uma quantidade menor de carbono. Exato. Que é o que a gente precisa nesse momento. Sim. Né? Eu sempre acho que o grande problema
do corte é quando ele não é feito dessa forma, porque aí você vai usando isso e você não tem mais o sequestro de carbono, mas dessa forma você vai fazendo. E eu acho que isso realmente é uma coisa que tem que ser muito falada para os arquitetos, divulgar, né? Do modo geral, para a área de construção civil e para a população do modo geral, porque se eles entenderem o princípio disso, Sim. fica muito mais fácil você convencer a pessoa de ir para esse caminho. Sem dúvida. Você vê estilos construtivos, por exemplo, você vê muita em países que usam a madeira como base para construção, e extremamente, muitas delas até com madeira que ilegal, qualquer coisa do gênero. Nesse caso, esse tipo de madeira, se a gente investisse mais nesse tipo de construção aqui, a gente teria muito mais imobilização de carbono, claro, né? Enfim. Então eu acho que esse trabalho que você faz é um trabalho essencial e que se a gente tivesse uma conscientização para que as pessoas também, que hoje as madeireiras ilegais, se elas fizessem isso também, seria de grande, só que isso exige o que você falou, conhecimento. Exato. Né? Quer dizer, não é qualquer madeira, não é qualquer lugar que você vai fazer, não é qualquer corte. Você tem que ter um remanejamento, tudo com planejamento. E me fala como é que é esse planejamento, quer dizer, eu imagino que você deva ter aí uma equipe para te ajudar a pensar nisso. Eu tenho equipe própria, a parte do inventário de campo, do plano Sim, de manejo. Isso. Como que funciona o levantamento prévio, né? Tem a floresta, eu vou fazer o quantitativo volumétrico existente ali dentro. Como que é feito isso? Nós catalogamos todas as árvores acima de 30 centímetros de diâmetro, tá? Que são o corte futuro. As que podem ser exploradas tem que ter acima de 50. De 30 a 50 são catalogadas todas, que serão corte futuro, para o próximo ciclo de 25 a 35 anos. Nós chamamos de picada, que é uma pequena estradinha feita de facão para poder dar acesso a essas árvores para inventariar todas elas. Então, não é simplesmente ir lá na floresta e fazer a coleta, fazer a exploração das árvores possíveis, liberadas. É fazer a quantificação prévia inicial para ver dentro das diretrizes legais o que pode e o que não pode ser explorado, porque nós temos particularidades. Índice de raridade, árvores que não atingem 5 indivíduos a cada 100 hectares, ele fica automaticamente como índice de raridade, então você não pode tirar nenhum exemplar daquela espécie. Nós temos o quantitativo mínimo de 3 árvores a cada 100 hectares, como quantitativo mínimo de porta-semente das árvores acima de 50 centímetros de diâmetro. Então são vários critérios que têm que ser validados para que você consiga a autorização de exploração florestal, através do manejo florestal sustentável. Então é extremamente criterioso. Tem, por exemplo, o mínimo de indivíduos de padrão de corte acima de 50 de diâmetro, são 10% no mínimo que tem que ficar como porta-semente, mas em média fica 20%. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, antes disso, o mínimo de 3 indivíduos a cada 100 hectares. E aí, além desse diâmetro, que é a circunferência na altura do peito, que é o diâmetro, nós fazemos o estimativa de altura, normalmente usando trenas a laser, para ter esse quantitativo volumétrico, para após ter tudo isso catalogado, inventariado, essas informações são apresentadas para os órgãos ambientais competentes, para que analisem, façam as vistorias e liberem, aí sim, para fazer a exploração. E como é que você falou que vocês fazem a picada, vocês entram lá? Exato. E como é que isso fica de alguma forma? Você tem algum sensoriamento de GPS? Ótima pergunta. Todas as árvores têm a coordenada geográfica. Tá? Então eu tenho a distância X e Y. Tá? O que é isso? Se eu tenho uma área de 2 mil metros por 5 mil metros, ela vai ter a distância 0 a 2 mil metros e vai ter a distância de 0 a 50 metros, que cada picada, uma da outra, tem 50 metros de distância. Ah, tá. E aí, através dessas medidas, 500 metros de distância por 20 metros de distância de afastamento da faixa, da picada, eu consigo converter em uma coordenada geográfica. Então, eu consigo te fornecer todas as árvores que são exploradas, eu consigo te fornecer a coordenada geográfica. Tá? E mais um ponto muito importante que os clientes, principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, têm feito, além de toda essa validação documental, DOF, GF, que são obrigatórias, eles têm feito hoje um trabalho que eu acho importantíssimo. Muito além de você considerar documentos,
considerar de quem você está comprando, conhecer o teu fornecedor e fazer uma auditoria de legalidade ambiental independente. Então isso a gente já tem vários clientes que estão fazendo. Eles escolhem uma empresa terceirizada independente, que ele vem em campo, seleciona os indivíduos que nós temos em estoque, as toras, e eles vão em campo no local onde saiu aquele tronco. Então eles conseguem validar se as informações que eu tenho em estoque, se realmente aquela tora saiu daquela área onde foi informada. Porque nós temos o procedimento legal e tem o procedimento ilegal. Infelizmente, o que acontece hoje? Acontece que muitas vezes uma árvore é explorada de uma unidade de conservação e ela é acobertada com documento, teoricamente, de uma área de manejo florestal sustentável. Então, infelizmente, isso acaba acontecendo uma parcela da exploração da região amazônica, até pela continentalidade da região, gigantesca. Que para os órgãos de fiscalização cuidarem de tudo é muito difícil. Agora, em contrapartida, tem acontecido algo muito importante também, que são as soluções vindas por parte do governo. O que o governo tem feito, nos últimos anos? Pegado as unidades de conservação e feito concessões florestais. E aí a iniciativa privada, ela vai cuidar, ela vai pagar para o governo e vai gerar desenvolvimento ambiental, social e econômico. Então essa, na minha opinião, é a melhor forma de você manter a floresta em pé e conservada. É fazer a exploração de forma sustentável e principalmente nas unidades de conservações, que é onde tem a maior vulnerabilidade, porque você não tem alguém cuidando o tempo inteiro, porque os órgãos de fiscalização, infelizmente, não têm o efetivo necessário para cuidar dessa Amazônia continental que nós temos. E você falou, eu me lembro até que foi um assunto polêmico em um determinado momento, que se falou de análise genética da composição da madeira pelo genoma e tal. Isso é um praxe comum ou é uma coisa que não ocorre? Muito difícil de você chegar nisso, mas tem algumas particularidades. Vou pegar o cumaru como exemplo, Dipteryx, que é o gênero do cumaru. O cumaru, por exemplo, da região do Acre, ele é diferente da composição do cumaru de Rondônia e Mato Grosso. Ele tem menos óleo. Então, se você fizer um estudo, você consegue chegar nessa informação. Agora, é muito difícil, a olho nu, por exemplo, uma fiscalização, uma carga, ele pegar eventualmente, vamos falar da parte de legalidade, você conseguir pegar uma documentação de Rondônia que veio com uma madeira do Acre, você saber que pela anatomia, você conseguir identificar essa origem. É muito complexo chegar nesse nível de conhecimento. Porque você não tem ele vai analisar o tamanho da carga, quantas toras tem daquela, mas ele não vai saber se realmente... Você só tem o visual, né? Então você não tem um laboratório a todo momento dentro de uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que tem ajudado nessa fiscalização. E o controle, você acha que é possível um dia, pelo tamanho da Amazônia que você conhece bem, a gente conseguir um controle daquilo? Controlar aquilo? Muito difícil pela continentalidade, pelo tamanho da Amazônia. Agora o que tem que ser feito é investir nos manejos florestais sustentáveis de pequenas propriedades, facilitar as diretrizes para que seja liberado, adotando as mesmas diretrizes, mas com um pouco mais de agilidade, menos burocracia. As unidades de conservação federal continuar fazendo mais concessões, que é o que vai gerar segurança para as unidades de conservação, e uma boa parte da Amazônia hoje é unidade de conservação federal, estadual, estação ecológica, Aí tem as configurações, tem as diretrizes de cada unidade, tem unidades que são intocáveis, que não pode ser feita nem exploração de forma sustentável, mas a maioria delas pode. Então acho que é buscar fomentar legalidade. Isso parte de um evento como o que a Rio Green está promovendo, para que gere, por parte do setor que vai comprar um produto, valorizar e saber que tem produtos sustentáveis, que quando você compra um produto de madeira tropical da região amazônica, você está incentivando a conservação da floresta em pé. Isso é muito importante. Você sabe que isso é um fator que eu acho que é o outro fator mais complexo. Fazer a ponta entender, porque o arquiteto ele pode até levar essa informação, mas o cara quer pagar mais barato. E o mais barato só vai acontecer quando você tiver todo esse esquema de liberação que você falou, e mais, vamos dizer,
mais gente trabalhando, mais pequenos produtores podendo explorar isso, né? Eu acho que... Outro ponto, se me permitir, muito interessante, é fomentar novas espécies, tá? Eu trabalho hoje com mais de 50 espécies. Meu avô, quando trabalhava no Paraná, trabalhava com 2, 3, né? 10 anos atrás nós trabalhávamos com 5, 10 espécies talvez. Então, para você não promover uma pressão muito grande em poucas espécies. E nós temos muitas espécies alternativas hoje, melhores muitas vezes do que para um uso particular do que espécies que já estão usualmente no mercado. Exatamente. Né? Então hoje o que eu tenho feito? Pelo conhecimento, pela paixão que eu tenho pelo setor florestal, pela madeira, eu tenho desenvolvido um trabalho, principalmente com os clientes internacionais, de demonstrar novas espécies, orientar o uso de novas espécies, fazer a amostragem de novas espécies, e isso a gente tem conseguido alavancar um número de espécies para produtos alternativos. Por exemplo, DEC, que é um produto o produto mais exportado para a União Europeia. Hoje a gente trabalha com a mirindiba, que é a tanimbuca, que é uma buchenável, como alternativa ao IP, que ela é muito resistente. Na área externa, por exemplo, usualmente na região amazônica é usada como lasca de cerca. Então ela é utilizada dentro da terra, é uma madeira mais resistente, durável do que um próprio cumaru. Né? Então, ter esse conhecimento me possibilita incentivar, através da orientação, novas espécies, para que a gente tire a sobrecarga de espécies usuais que estão no mercado. Que já estão algumas até com chance de quase que de extinção, né? Você vê, a gente vê muito no passado a peroba rosa, que fez muito, tudo era de peroba rosa, né? Depois depois veio embuia, que tudo quanto é coisa era de embuia, né? Depois aquele de móvel claro, que era o marfim. Então, hoje, o que você está me dizendo, então, é que eu posso ter mais espécies a serem exploradas de madeira de qualidade e que não são utilizadas usualmente. Cada espécie tem a sua particularidade, né? Nós temos espécies de baixa densidade, que são mais para a indústria moveleira, tá? Marupá, jequitibá rosa, timburi, cedrarana, entre outras. E aí tem as madeiras mais densas, que são mais para flooring, para piso, para uma área externa, para um decking, para um ripado, para um forro. Então, cada espécie tem a sua particularidade. Nós temos espécies como o marupá, que é mais leve, que ela pesa aí seca 480 kg por cúbico, e nós temos o IP, que pesa 1.250, né? Aí tem a mirindiba, que pesa 1.170, um pouco menos do que o IP, mas é uma espécie tão durável quanto um cumaru ou até mais durável, né? Na União Europeia eles já têm um trabalho de grau, eles têm uma classificação de cada espécie de grau de durabilidade. Então, talvez empregar algumas utilidades que tem na União Europeia no Brasil seria muito interessante. Para quem vai fazer a compra, saber essa espécie é grau 3, essa espécie é grau 2, né? Que quando vocês têm um catálogo, né? Então, quanto maior a divulgação de informações, maiores as possibilidades para novas espécies, né? Então, isso é muito importante. Bom, Cícero, foi uma aula que você me deu aqui, eu agradeço de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, aprendi muita coisa, estou muito feliz aí. E parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigado, agradeço. Agradeço ao Green também por trazer aí sem dúvida. Pessoas aqui todos de os participantes, além da Green. É muito bom. Grande Maravilha. abraço. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imagina, qualquer dúvida à disposição.